boa noite a todos. A minha palestra de hoje vai fazer uma relação entre sociologia. Eu não gosto muito de dar as costas, sim, por isso eu tinha pedido para as pessoas virem para cá, agora justamente a irmã Leonor vai para ali. Então, pronto. Então, olha, é assim, para mim é difícil dar as costas às pessoas, fico muito atrapalhada. Bom, então a minha palestra vai fazer uma relação entre interação entre sociologia e a conexão e o espiritismo, digamos assim. Então, em relação à interação entre humanos, porque nós somos corpo e espírito, até melhor, um espírito dentro de um corpo, não é? Nós vivemos entre humanos e, às vezes, é muito difícil a relação entre os humanos aqui no nosso mundo, no nosso planeta. Então, eu vou focar alguns tópicos que acho que são muito importantes nessa interação entre os humanos, que é em relação a saber escutar, saber falar e saber calar. São coisas que parecem simples, mas são muito complexas. E muita gente, por não saber fazer isso da maneira certa, sofre muito em sociedade. Depois, falar um bocadinho sobre a força dos provérbios que a sabedoria popular tanto nos ensina. Em relação à conexão com o divino, que seria o lado espiritual, então vou abordar a fé, a prece, a superação através da fé, da prece e da força interior, e vou dar um exemplo de uma pessoa que vocês, acho eu, conhecem muito bem. Saber escutar. Saber escutar é um ato generoso. É um ato generoso porque exige disponibilidade, eu tenho que ter tempo para ouvir a pessoa, para escutar a pessoa, aquilo que ela tem a dizer. Eu tenho que ter interesse pela pessoa, não é? Quero fazer alguma coisa por ela. E eu tenho que ter um autodomínio, mesmo quando eu ouço palavras ofensivas, palavras agressivas ou palavras injustas, não é? Então, não é muito fácil isso. E depois, a compreensão da mensagem não é só através da voz, é também através de outros sinais que nós humanos conhecemos bem. Por exemplo, a postura corporal, não é? A nossa face, até o silêncio é uma maneira também de comunicar, não é? E nós, se queremos escutar uma pessoa, nós temos que não só ouvir o que ela tem a dizer, mas os gestos, o corpo dela também diz alguma coisa. E depois, nós temos que ter espírito crítico. Espírito crítico para quê? Para aquilo que nós ouvirmos, nós analisarmos e falar, será que é isso mesmo? Será que é isso que eu penso? Será que é isso que eu acho? Não é? E depois, quando nós concluímos uma escuta, nós temos que dar a entender à pessoa, que foi um sinal claro de que nós percebemos o que ela quis dizer. A maior parte das pessoas, muitas vezes, não tem noção, que não tem paciência para escutar. Gosta de falar, mas não tem paciência de escutar. Saber falar também é um ato que necessita de discernimento. Não é fácil também saber falar, porque exige ponderação sobre o que se diz e como se diz. A maneira de nós dizermos as coisas pode fazer muita diferença. A opção pelo silêncio... não, desculpe, que tenho que voltar. Anterior, que já foi sem eu querer. A ponderação sobre o que diz e como se diz. Clareza naquilo que eu quero dizer, que também às vezes não é fácil. E algo muito importante, a capacidade de adaptação ao nível da linguagem do ouvinte. Porque eu tenho que ter em conta o nível social, eu tenho que ter em conta o cultural, as experiências de vida, para que a minha mensagem chegue na pessoa, né? Então, eu gostaria aqui de ler uma pequena história, que na verdade é pequena de tamanho, mas é muito profunda, de um autor
brasileiro chamado Paulo Coelho. É um escritor muito famoso no Brasil e tem livros publicados também no estrangeiro. Sua linguagem é uma linguagem muito acessível e ele gosta muito de escrever através assim de parábolas, sempre dando um sentido assim para a vida, buscando um sentido para a vida, mensagens espirituais. Então, sobre falar, é essa questão que ele vai focar aqui. E a história é assim. Pressentindo que o seu país iria entrar em guerra civil, um sultão chamou um dos seus melhores videntes e perguntou-lhe quanto tempo lhe restava de vida. O vidente respondeu: meu adorado mestre, o senhor viverá o suficiente para ver todos os seus filhos mortos. Enfurecido, o sultão mandou enforcar o vidente, pelas palavras que eram tão aterradoras. Mandou, então, depois, que chamasse um segundo vidente e lhe fez a mesma pergunta. Sabiamente, o segundo vidente respondeu: senhor, vejo que terá uma longa vida, pois ultrapassará a geração dos seus filhos e a dos netos. Agradecido, o sultão recompensou-o com ouro e prata. Ao sair do palácio, um conselheiro comentou com o vidente: estive a pensar, o senhor disse a mesma coisa que o adivinho anterior, mas ele foi enforcado. E o senhor recebeu recompensas. Por quê? Então o vidente respondeu: meu caro conselheiro, o segredo não está no que se diz, mas na maneira como se diz. Certo? Então, o que ele quis dizer com isso? Dizer a verdade com doçura, com inteligência emocional, é um ato generoso. Eu posso dizer a mesma coisa de uma maneira cruel, como também eu posso dizer a mesma coisa de uma maneira que eu vou ver que o outro vai sofrer, mas não vai sofrer tanto. Porque eu tenho inteligência emocional para entender, me pôr no lugar do outro e sentir o que o outro pode sentir. Que isso muitas vezes as pessoas não fazem. Né? Depois, passando para o próximo, que é saber calar. Calar. Saber calar é um ato de prudência, porque exige a opção pelo silêncio quando não se tem a certeza de que a informação é fidedigna, útil ou então oportuna. Sobre isso, eu vou contar um pequeno caso de algo que aconteceu e que eu fui testemunha. No trabalho, na minha escola, no trabalho, houve uma confraternização e nós, os colegas, todos nos reunimos, estávamos a conversar. Estava a conversar com um colega quando apareceu uma senhora e veio nos perguntar, uma senhora também que trabalhava lá, e veio nos perguntar se estava tudo bem. De repente, olhou para o meu colega e falou: opa, tu estás tão velho, o que te aconteceu? Meu colega, coitado, ele se encolheu todo. E falou: é a vida, é a vida. E eu senti que o senhor ficou acabrunhado. E eu pensei, que falta de inteligência emocional. Se ela tivesse ficado calada, ganhava muito mais. Porque o senhor sabe que está envelhecido. Ele deve ter espelho na casa, não é isso? Então, por que nós temos que falar assim? Tu estás tão magro, estás doente, estás acabado. São coisas que eu acho que nós temos que ter consideração para aquilo que o outro vai sentir. Então, já nos anos 300 a.C., Platão já dizia: os prudentes falam porque têm algo para dizer, os insensatos porque têm que dizer qualquer coisa. Certo? Então, são coisas que nós humanos muitas vezes fazemos, criamos às vezes até um mau entendimento entre as pessoas, por nós não sabermos ser generosos para escutar, ter discernimento ao falar e nem prudência ao calar. São coisas muito importantes e que ao longo dos séculos sociólogos têm falado, têm debatido sobre essa questão, mas a natureza humana, às vezes, o ímpeto que as pessoas têm impede que elas façam da maneira correta. Seguir.
Então, agora, esses papelinhos que eu distribuí, eu queria que vocês interagissem comigo. Levanta a mão, agora pode abrir, né? E quem tem saber escutar. A Leonor também tem um papelinho dela, né? Curiosa. Saber escutar, então. Também, quem tem saber escutar vai me dizer, sim. Quero. Quem mal ouve, mal responde. Isso é sabedoria popular de Portugal. Quem mal ouve, mal responde. Não presta atenção nos outros, né? Responde mal. Outra. Seu primeiro a ouvir e o último a falar. Seu primeiro a ouvir e o último a falar. Veja a sabedoria popular. Próximo. Se quer ser bom juiz, ouve o que cada um diz. Se quer ser bom juiz, ouve o que cada um diz. Mais? Quem fala, Quem? Sim, diga. quem fala semeia, quem ouve colhe. Quem fala semeia, quem ouve colhe. Mais algum? Como falares, assim ouvirás. Como falar, assim ouvirás. Certo? Então, a sabedoria popular. Mais algum? Bom é saber calar antes de ter tempo de falar. Sim, bom é saber calar antes de ter tempo de falar. Mais algum? Agora vamos passar. Sim, diga. A falar é que a gente se entende. Isso já é de falar, A falar é que a gente se entende. Se entende, mas isso é de falar. Certo. Vamos passar então para o próximo. Só um momentinho, que isso aqui, às vezes, isso aqui não é anterior. Agora, saber falar. Quem tem? Diga. Saber falar. Falar sem pensar é atirar sem apontar. Falar sem pensar é atirar sem apontar. Depois vem o arrependimento, não é? Mas... Palavras fazem muitas vezes mais do que as pancadas. Pela boca morre o peixe. Pela boca morre o peixe. Mais algum? Não? E então vamos para o saber calar. Saber calar. Quem tem? Língua ajuizada é sempre moderada. Língua ajuizada é sempre moderada. Mas Mais vale calar do que mal falar. mais vale calar do que mal falar. E Quem não sabe calar, não sabe falar. quem não sabe calar, não sabe falar. Mais algum? Falar é prata, calar é ouro. Essa é mais conhecida. Falar é prata, calar é ouro. Mais alguma? Então, só para nós revermos todas, não é? Vejam bem. Saber escutar. Se queres ser bom juiz, ouve o que cada um diz. Ser o primeiro a ouvir e o último a falar. Quem mal ouve, mal responde. Quem fala, semeia. Quem ouve, colhe. Saber falar. Falar sem pensar é atirar sem apontar. Pela boca morre o peixe, palavras fazem muitas vezes mais do que pancadas, profundo, não é? Como falares, assim ouvirás, a falar é que a gente se entende. E calar, língua ajuizada é sempre moderada, bom é saber calar antes de ser tempo de falar, mais vale calar do que mal falar, quem não sabe calar, quem não sabe falar, falar é prata, calar é ouro. Ou seja, a sabedoria popular é realmente sábia. O problema é pôr em prática o que a sabedoria popular nos diz, não é? Então, essa relação entre humanos pode ser melhorada quando nós, então, temos a noção, a importância de que nós vivemos em sociedade e que nós temos os nossos limites. Nós não podemos falar tudo o que nos vem à cabeça sem pensar que isso pode tornar o dia de uma pessoa triste, infeliz, sem necessidade. Podemos evitar. Isso é o lado humano, social.
Mas acontece que nós, humanos, também procuramos uma conexão com o divino. E um ingrediente importante dessa conexão é a fé. Buscando no dicionário de língua portuguesa contemporânea, temos a seguinte definição. O que é a fé? A fé é a confiança em alguém ou alguma coisa. É um sentimento de esperança na resolução satisfatória de uma situação ou na concretização de um desejo ou projeto. É a convicção na existência de Deus e nos princípios de uma religião. Isso é que é fé. Muita gente tem fé. Mas, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, que versa sobre a passagem do Evangelho de Mateus, sobre a fé que transporta montanhas, nós, para entendermos melhor a importância da fé, nós temos que ter em mente o seguinte: a fé nos proporciona perseverança, vontade de fazer alguma coisa, energia para fazer alguma coisa, os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, calma, paciência. Então a fé faz bem para as pessoas, porque as pessoas têm esperança no coração de que vão conseguir alguma coisa, e isso já é parte do conseguir, porque ela vai em frente, porque ela tem perseverança. Então é muito bom, os psicólogos dizem que é muito bom uma pessoa ter uma religião, uma pessoa ter fé. E no próprio Evangelho diz que o poder fluídico mais uma fé ardente pode nos dar uma capacidade de cura também, não é? Mas nós temos que ter atenção com os tipos de fé. Há 2 tipos de fé. Há a fé cega, que é aquela fé que não examina nada, aceita tudo, o falso, o verdadeiro, e isso, quando é levado ao excesso, nos leva ao fanatismo. Infelizmente, nós todos sabemos bem o que isso é. Vivemos no século XXI, num planeta que tem guerras por todo lado. Estamos aqui num pedacinho do céu ainda, não é? Mas pessoas que morrem, crianças que morrem, inocentes, muitas vezes por questões políticas e fanatismo religioso, como nós vemos todos os dias na televisão. Por outro lado, existe a fé racional. Essa fé é muito boa, é a fé pela razão. É a fé que o Espiritismo preconiza, porque o Espiritismo tem a verdade como base, e então não teme o progresso do conhecimento. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essa frase maravilhosa: só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Veja bem. Então, isso é fundamental e é o que faz do Espiritismo uma religião, sim, porque fala em Deus, fala em Jesus, mas diferente das outras, porque acredita na ciência, porque busca respostas na ciência. E hoje, no século XXI, nós temos as universidades, muitas delas, a procurar explicações científicas para o fenômeno dos médiums, procurar saber se tem algum gene diferente, fazer estudos com aparelhos sofisticados, e isso nos dá, então, o quê? Pode nos dar a certeza de que é uma fé pela razão. Por isso, melhor do que eu, o irmão David poderá depois falar sobre alguns estudos que estão sendo feitos. Até a própria irmã Leonor já foi o motivo desses estudos. E então, para mim, é muito importante que eu acredite, não porque sim, mas porque vejo uma prova científica por trás. E isso faz toda a diferença para que uma pessoa possa dizer: eu tenho fé, eu acho que sim, porque eu vi, eu sei. Não é exatamente, vamos dizer assim, que a pessoa deve ser incrédula de tudo. Não, mas como nós somos seres racionais, é normal se perguntar o porquê das coisas.
não é? Então, é com muita alegria que eu vejo que muitos estudos científicos estão sendo feitos nessa área. Depois, em relação com a conexão com o divino, há uma coisa importante que muitas pessoas também fazem, que é a prece. A prece. E também, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, a prece é uma invocação que nos põe em relação mental com o ser a que nos dirigimos para agradecer. É muito importante não só pedir, é importante também mostrar gratidão naquilo que nós conseguimos. Agradecer, pedir e louvar. E foi o próprio Jesus Cristo que disse que quando orares, entra em teu aposento e fechada a porta, ora a teu Pai em secreto, como está no Evangelho. Isso quer dizer o seguinte, quando nós vamos orar, nós vamos fazer a nossa prece, tem que ser sem ostentação, tem que ser palavras que saem de dentro do nosso coração, com fervor, para que, e perdoando as pessoas, para que Deus também nos possa perdoar. Não é só pedir assim de qualquer jeito, não. Nós temos que entrar em conexão com o divino, não é? Portanto, nós temos, então, alguns aspectos a considerar. Por exemplo, o poder da prece está muito mais que tudo no pensamento, orar com fervor. Por isso é que eu acho que é absolutamente inútil uma pessoa dizer assim que rezou 20 Pais Nossos e 30 Ave Marias. Por quê? Porque é um ato mecânico. Até não vê a hora de acabar rápido aquilo para acabar às 20 ou às 30, muitas vezes. Até crianças fazendo isso. Qual é o sentido? Qual é a conexão que nós vamos ter com a outra esfera? Nenhuma, não é? Isso já desde que eu fiz a primeira comunhão, que eu comecei a pensar nesse assunto e depois foi me distanciando desse modelo. Não é? E depois, outra coisa importante, não basta pedir para ter. Porque muitas vezes as pessoas não têm e acham que Deus se esqueceu delas. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo também há uma passagem muito bonita que diz: se o sofrimento for útil para a felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer após a operação que o deve curar. Jesus disse que era muito melhor aprender por amor do que pela dor. Mas quem não aprende por amor, muitas vezes com o sofrimento, com a dor, aprende. E aí é um remédio, é uma cura. Então nós temos que ter isso em mente. Porque o ser humano está aqui nesse planeta, como nós estamos cansados de saber, para evoluir. Não é um ser que nasceu perfeito. Não é, não acredito nisso, porque nós vemos o que nós vemos de barbaridade que acontece no mundo, né? Nós temos é que procurar luzes, né? E uma delas é entender o nosso papel aqui na Terra e procurar ser uma pessoa boa, que viva com leveza de espírito e torne as pessoas em volta delas também pessoas alegres com leveza de espírito. Mas, às vezes, nós temos grandes sofrimentos, como todos nós temos, mas temos também a ajuda divina, muitas vezes, inspiração, para que nos fazem superar as dificuldades que são sugeridas pelos bons espíritos. Às vezes a pessoa está distraída, assim, vem um pensamento na cabeça, ela não estava nem a pensar aquilo. Pode ser um mentor, um guia espiritual, que nos está a dar umas orientações e nós nem percebemos, porque não temos o dom assim da mediunidade, que algumas pessoas têm, mas temos alguma sensação de que isso é possível, não é? Depois, na questão da prece, nós temos também duas situações. Uma situação é que quando nós oramos a sós, estamos sozinhos, é muito importante nós estarmos num ambiente tranquilo, dentro da nossa casa, num cantinho, se a gente puder, ou mesmo antes de dormir. E porque o poder da prece está no pensamento, como eu já falei, né? Mas há outra situação, que é orar em conjunto, que é o que às vezes fazemos aqui. Né? Fazemos, às vezes não, muitas vezes fazemos. Essa é uma ação mais poderosa, porque quando todos se associam no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade, logicamente que a força é muito maior.
né? Então, é muito importante também isso, mas que seja um pensamento assim sincero, né? Depois, há uma pergunta, mas há alguma fórmula para uma boa prece? Será? Eu diria, e acho, e é o que está também no Evangelho, não. Não. Mas para quem tem dificuldades e confusão, às vezes, não consegue elaborar bem as ideias com clareza, até nisso, o Evangelho segundo o Espiritismo tem alguns textos de preces para situações variadas. Mas o importante é que saia da nossa alma, que a gente pense, oh meu Deus, com força, com fervor, e que assim nós podemos atingir a nossa conexão. Lembram que eu falei que eu ia dar um exemplo, não é? E eu acho que todos conhecem esse cantor, que é o Roberto Carlos. Roberto Carlos, para mim, é um exemplo de fé, da força da oração e também da superação. Nós conhecemos as músicas todas dele, mas nem sei se todos vocês sabem da história da vida dele. Ele vem de uma procedência humilde, a mãe era muito católica e o pai era espírita. Ele perdeu parte da perna direita quando ele tinha 6 aninhos de idade num acidente ferroviário. Vejam que dor, é um trauma que ele leva para a vida toda. Ele tem agora 84 anos. Ele ficou viúvo 2 vezes de mulheres que ele amou muito, muito mesmo. Teve um filho que nasceu com glaucoma severo, viveu toda a vida com canadianas e amparado e morreu aos 53 anos com cancro. Ou seja, na natureza os pais devem morrer antes que os filhos, não é? Ele perdeu o filho e que viveu nessa vida de sofrimento. Ele teve uma filha adotiva, que foi do primeiro casamento, que também morreu jovem. E outra coisa chocante, ele soube da morte da sua mãe, que ele adorava, a Dona Laura, né? Até tinha um barco que ele pôs o nome de Dona Laura. Durante uma apresentação, estava a cantar durante uma apresentação em Nova York e avisaram que a mãe tinha morrido. Então, a questão que se coloca é o seguinte: poderia ser uma pessoa revoltada com a vida? Sim. Poderia se entregar à depressão, achar que o mundo é uma miséria, que tudo é mal, nada serve, nada presta, ou não, dependeu das escolhas que ele fez, das escolhas. Então, eu posso dizer com segurança que o conhecimento da espiritualidade e a sua fé foram e têm sido um pilar, bem como um exemplo para milhões de fãs e pessoas de todo o mundo. E a obra dele nos diz isso. Por quê? Ele fez da música um instrumento para a divulgação da fé, das emoções, do amor e da proteção ao ambiente. Acho que todos aqui conhecem pelo menos alguma canção do Roberto Carlos, não é? Ele tem um dos maiores fã-clubes de todo o mundo. Gravações em português, inglês, francês, espanhol e italiano. Esforçou-se para aprender essas línguas, para poder cantar nessas línguas. E no Brasil, ele é conhecido como o rei da música popular brasileira. Quando é época de Natal, sempre tem lá um show dele, não é? Que levam lá outros artistas, coisas assim, mesmo hoje com 84 anos, é uma pessoa ativa. E ele tem mais de 150 milhões de discos vendidos em todo o mundo. Então, o que isso nos diz? Nos diz que tudo depende das nossas escolhas. Às vezes nós achamos que é o fim. Achamos que a vida é terrível, porque realmente a vida na Terra não é fácil, não é nada fácil. Nós temos um corpo e que às vezes nós estamos quietinhos, contentes, fazendo as coisas, e o corpo lá dentro está trabalhando, fazendo coisas más, né? Uma úlcera, um cancro, ainda bem que temos os médicos que nos ajudam, os fisioterapeutas, assim, para ajudar a nossa máquina a funcionar, não é? Mas, às vezes, nós somos até apanhados de surpresa e nós perdemos as forças, perdemos a fé, perdemos tudo. O que eu queria dizer hoje a vocês é isso. Não percam a fé nunca, acreditem, orem, tenham confiança, porque isso pode ser metade da cura, né?
Então, eu escolhi uma canção do Roberto Carlos, que foi escrita pelo amigo dele, Erasmo Carlos, né, que eles foram da Jovem Guarda. Quando eu vivia lá no Brasil, era muito criança ainda, as tardes de sábado eram sagradas para poder ver aquela dupla da Jovem Guarda. Eles eram muito amigos, mas o amigo Erasmo Carlos já foi para o outro lado do mundo, né? E a música que eu escolhi é Quando Quero Falar com Deus. Mas, diferentemente das outras vezes que eu já tive a oportunidade de falar aqui algumas palavras e pedia para vocês ficarem com os olhinhos fechados, desta vez eu vou pedir que vocês fiquem com os olhinhos bem abertos. Por quê? Porque a música vai complementar as imagens lindas, que são uma forma de relaxamento, que faz bem, faz a nossa alma ficar mais leve, certo? E depois que nós fizermos isso, aí então depois nós vamos cantar com o Roberto Carlos, tá bem? Então será assim. Olhinhos abertos. Portanto, tudo depende do ponto de vista de cada um, não é? Se nós tivermos um pensamento positivo e nós olharmos aquilo que está à nossa volta, que coisa maravilhosa, a natureza, não é? Vira que imagens lindas que nós vimos agora. Temos o poder de ver, de poder ir e vir. Isso já é uma grande felicidade, não é? Agora, tenho aqui... Não, agora vamos passar para frente. Passar para frente. Aqui. Então, agora nós temos a mesma música, mas só com a letra, que é para vocês cantarem, então, comigo. E sim, mas agora sentindo as palavras, o poder das palavras, tá bom? Gostaria muito de ouvir assim, bem forte, bem alto. Né? Eu apenas falo. Quero falar com Deus, às vezes me calo, levo meu pensamento, ajuda no meu sofrimento, e Pai, escuto o que pede o meu coração. Muitas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. Então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra, minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Indo falar com Deus em qualquer momento,
a folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde esteja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve e nos mostra o caminho que Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Quanta luz. E a Ele conduz. Muito bem, muito bem. Bonita, né? Canção muito bonita. E depois, seguir aqui. Eu, sempre que vou dormir, não consigo dormir sem primeiro fazer uma oração. Mas a oração que eu faço é uma diretamente daquilo que eu sinto naquele momento, de como falo, rezo com fervor. E mesmo quando estou muito cansada, eu sempre me lembro que é importante pedir, agradecer, louvar. E pelo menos, se vocês estiverem muito cansados, pelo menos que vocês pensem um bocadinho sobre o que foi o meu dia, o que eu posso fazer para melhorar. E dizer pelo menos assim: muito agradeço pelas experiências de vida que vivi hoje. Cada dia que nós vivemos é um dia de experiência de vida, né? Rogo forças para deixar ir o que eu não posso controlar, porque nós sofremos muitas vezes, porque nós queremos controlar tudo. Eu, incluída, qualquer ser humano é assim, não é? E depois, só quando deixa de ter aquilo que antes não valorizava, dizia assim, eu era feliz e não sabia, como até eu já tive a oportunidade de falar numa outra palestra. E sabedoria para um amanhã leve e abençoado, porque não há coisa melhor do que a pessoa poder viver com leveza no coração, paz, olhando para os seus seres humanos que estão em volta, como irmãos, como amigos, espalhar paz e amor para as pessoas. Eu acho que é a nossa verdadeira missão na Terra, e foi o que Jesus Cristo tanto quis passar, não é? Essa mensagem. E somos privilegiados por nós estarmos assim, todos aqui numa casa onde nós falamos de amor, num mundo que só, pelo que a gente vê, não nem dá mais vontade de ver televisão, porque maioritariamente é ódio, é intriga, é maldade, não é? Era essa a mensagem que eu queria passar hoje, e que eu posso dizer muito obrigada pela vossa atenção. É só isso.